Oi pessoal, fala aí. Vamos para mais um momento aqui do nosso curso aqui de processamento digital de sinais e agora a gente vai falar da filtragem por filtro de Chebyshev, tá? Então a gente vai falar agora da aproximação de Chebyshev, que é uma outra forma de aproximar uma função de transferência de forma a tentar cumprir os requisitos dados pelo gabarito de filtro do nosso projeto. A gente vai ver aqui que o filtro de Chebyshev ele é um pouquinho diferente do filtro de Butterworth, ele tem algumas características próprias que pode torná-lo mais ou menos conveniente dependendo da aplicação, tá? Então vamos lá. Antes vamos falar um pouco do que a gente viu no vídeo anterior a respeito do filtro de Butterworth, tá? Então o filtro de Butterworth é uma aproximação da função de transferência de forma que a gente consegue projetar o filtro de uma forma analítica, tá? Para cumprir determinados requisitos de filtragem passa-baixa. Como a gente viu, o filtro de Butterworth ele tem as seguintes características. Ele tem a banda de passagem mais plana, o espectro de frequência, né, a resposta de frequência dele mais plana possível dentro da faixa de passagem, né, e ele cai monotonicamente. A partir da frequência de corte, ele cai monotonicamente. Né? Então, essas são as principais características do filtro de Butterworth. Tá? O filtro de Chebyshev ele já funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, você vai ver que dependendo da aplicação, isso pode ser mais conveniente ou menos conveniente. Tá? Então vamos lá, vamos ver do que se trata aqui a questão. Bom, o filtro de Chebyshev ele se caracteriza por um espectro equiripple na faixa de passagem e por um decaimento monotônico fora dela. Então o que acontece para o filtro de Chebyshev é que, diferentemente do filtro de Butterworth, a formulação dele ela permite que na faixa de passagem eu tenha uma ondulação nessa faixa. Como a gente acabou de dizer, no filtro de Butterworth é uma queda monotônica aqui também. Tá? O filtro de Chebyshev não, ele permite essas ondulações que, dependendo da ordem do filtro, ou ele vai partir do limiar inferior aqui dessa faixa de passagem, ou ele vai partir do ganho 1, do ganho unitário. Tá? Fora dessa área de passagem, esse filtro ele decai monotonicamente. Então, ele também tem essa queda monotônica. Tá? E uma importante característica do filtro de Chebyshev que diferencia ele do Butterworth é o seguinte. Obviamente, esse ripple que acontece aqui na faixa de passagem, isso aqui é uma imperfeição do filtro. Tá? Naturalmente, você gostaria que, idealmente, isso é impossível, mas idealmente você gostaria que isso aqui fosse 1 até a frequência ω-p. Ou seja, que não tivesse nenhum tipo de atenuação dentro da faixa de passagem. A gente viu que isso não tem como fazer isso. O Butterworth a gente tem uma queda monotônica. O Chebyshev a gente tem essa ondulação. Isso pode ser um inconveniente, quer dizer, para as frequências que estão aqui dentro dessa faixa de passagem, você ora está atenuando, ora está atenuando menos, né, ou não atenuando. Isso pode ser uma imperfeição que você não deseja. Entretanto, o filtro de Chebyshev ele proporciona uma queda mais dramática da amplitude com uma ordem menor. Então, o filtro de Chebyshev ele possui uma atenuação mais intensa que a aproximação de Butterworth na faixa de transição. Então, se eu tiver dois filtros, um de Butterworth e um de Chebyshev, os dois da mesma ordem, dentro da faixa de transição, ou seja, entre a frequência de passagem e a frequência de rejeição, o filtro de Chebyshev cai mais rápido. Isso significa que eu preciso de uma ordem menor no filtro de Chebyshev para dar a mesma atenuação nessa faixa de transição que o filtro de Butterworth. Tá? Então, esses dois filtros eles jogam com duas características que são diferentes entre eles e que os caracterizam. Né? O filtro de Chebyshev ele tem uma característica pior na faixa de passagem, porque ele tem esse ripple que vai oscilando nessa faixa de passagem. Por outro lado, ele proporciona uma atenuação mais intensa na faixa de transição para uma mesma ordem. Tá? Já o filtro de Butterworth ele é mais plano na faixa de passagem, então ele tem naturalmente a queda de atenuação aqui nessa região, mas pelo menos essa queda é uma queda mais monotônica, ela não tem oscilações, ela não tem ripple nessa região.
Por outro lado, o filtro de Butterworth ele precisa de uma ordem mais alta para dar a mesma atenuação que um filtro de Chebyshev. Então são duas características que você, na hora que está fazendo o seu projeto de filtro, você precisa avaliar, né? Filtros com ordem mais baixa são mais fáceis de implementar. Quando eu falo implementar, é implementar na prática, tá? Implementar, montar o filtro, fazê-lo funcionar, tá? Então o filtro de Chebyshev ele tem essa vantagem. Mas, por outro lado, ele tem a desvantagem do espectro de frequência, da característica de espectro de frequência dele dentro da faixa de passagem. Tá? Então, você tem que levar isso em conta. Bom, como que a gente faz o projeto de um filtro de Chebyshev? A gente tem um conjunto de fórmulas também que nos ajudam. Tá? Aqui a gente não vai naturalmente levantar essa formulação, a gente vai simplesmente apresentar para vocês, tá? A gente não vai discutir mais a fundo como que a gente chega em cada uma dessas fórmulas, não é o objetivo do nosso curso, tá? Mas a gente vai apresentar essas fórmulas para que vocês vejam como que a coisa funciona, como que a coisa se processa, tá? O filtro de Chebyshev, então, tem alguns passos, e o primeiro passo é igualzinho ao passo do Butterworth, né? A gente tem lá o gabarito de filtro, esse gabarito de filtro vai me falar qual é a atenuação máxima que eu aceito dentro da faixa de passagem. Com essa atenuação máxima, eu vou calcular o epsilon, que é exatamente esse valor de ripple que eu tenho aqui dentro dessa região. Tá? Então, esse epsilon ele vai ser dado pela raiz de 10 A max em dB. Tá? Então, essa atenuação máxima em dB dividido por 10 menos 1. Com esse valor de A max, ou melhor, com esse valor de epsilon, o que a gente vai fazer é o seguinte. Na quina de rejeição, ou seja, naquela frequência de rejeição, eu vou ter que fazer igualzinho eu fiz lá no filtro de Butterworth. Eu vou ter que descobrir qual que é a ordem do filtro para que a atenuação mínima que eu tenho na faixa de rejeição seja aquela estabelecida pelo meu gabarito de filtro. Para fazer isso, a gente vai usar a fórmula de Butterworth, a fórmula de Chebyshev, que é um pouco mais enroscada do que a fórmula de Butterworth, tá? Mas que é analítica, dá para resolver numa boa, tá? Então a gente vai aplicar essa fórmula, que é um logaritmo que depende de funções senoidais hiperbólicas, né? Então aqui eu tenho cosseno hiperbólico ao quadrado, que multiplica o n, que é a ordem que eu estou tentando descobrir, cosseno hiperbólico a menos 1 da frequência ômega s barra, tá? Então aí o que a gente faz? A gente obteve o valor de epsilon, que veio da fórmula anterior. A gente sabe que naquela frequência ômega s barra, né, que é o começo da minha frequência de rejeição normalizada, eu preciso ter uma atenuação mínima. Então, aí o que eu faço? Eu tenho o epsilon, eu tenho a frequência, eu tento um valor de ordem n e averigo, né, avalio quanto que vale esse A de ômega s barra. Se esse valor for maior que o A mínimo que eu aceito naquela região de rejeição, beleza, eu pulo para o próximo passo. Se não, eu tento uma ordem superior, um valor acima, e faço a conta de novo. E eu vou fazendo esse processo até eu encontrar o valor de n, que faz com que a atenuação na frequência de quina de rejeição, né, o ômega s barra, seja maior que o Amin de projeto que veio do meu gabarito de filtro. Muito bem, tendo feito então o cálculo da ordem do filtro, né, que vai atender essa condição aqui, a gente pode então partir para a obtenção dos polos desse filtro, né? Os polos do filtro são exatamente as raízes deste polinômio AS barra, né, que a gente está montando para o nosso filtro, tá? Então esse A ômega S barra, ou melhor, esse A S barra, esse polinômio, ele vai entrar no denominador da função de transferência e ele vai ser basicamente, ele vai dar basicamente essa função de transferência do nosso filtro, tá? O projeto dos polos desse filtro ou das raízes de AS barra, essas raízes vão ser dadas por S barra igual a menos PK barra, tá? Onde PK ele é um número complexo com parte real e parte imaginária, onde essas partes reais e imaginárias são dadas por essas duas formas. Tem aqui uma mistura de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, mas naturalmente vai fazer essa conta aqui usando um pacote computacional adequado para fazer a conta, tá? Então, naturalmente,
O polinômio que a gente forma, então, para o AS barra vai ser igual a S mais S barra mais P1, S vezes S barra mais P2 e assim sucessivamente, tá? Então, as raízes do AS barra é dada por S barra menos PK barra, né? E o PK barra ele é dado por essa expressão, tá bom? Finalmente, o ganho G0, né, do filtro vai ser o ganho que vai depender da nossa especificação e, naturalmente, o ganho estático é aquele ganho quando a frequência é igual a zero. Né? Então, é exatamente esse ponto aqui. Ó, essa frequência, o ganho que você vai dar no filtro neste ponto de frequência aqui. Só que você tem que observar que se o filtro tem uma ordem par, esse ponto começa em 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Se o filtro tiver uma ordem ímpar, ele vai começar aqui em 1. Então, você tem que levar em conta que esse ponto aqui, na frequência zero, ele pode ter um valor diferente por causa do ripple, dependendo da ordem do filtro. Então, você tem que fazer essa compensaçãozinha ali. Se o filtro for de ordem ímpar, não precisa fazer nada. Ele já começa aqui com ganho 1 e na frequência 0, né? E aí, se você quiser dar algum ganho adicional no filtro, basta você pegar, colocar esse G0 multiplicado por 1, já vai te dar o ganho que você quer. Se você quiser que nessa frequência ômega igual a zero o filtro tenha um ganho estabelecido, você tem que colocar o ganho que você quer e compensar por esse trecho aqui de 1 sobre 1 mais raiz de epsilon ao quadrado. A gente vai ver já já como que a gente faz isso. Vamos fazer um projeto de um filtro de Chebyshev? Então, nós vamos fazer um filtro que ele tem a mesma restrição, o mesmo gabarito de filtro daquele filtro de Butterworth. Então, a gente vai repetir o projeto do filtro de Butterworth, ou o gabarito de filtro que a gente usou lá para o Butterworth, a gente vai usar aqui para o Chebyshev. Tá? Então, a gente quer projetar um filtro passa-baixas de Chebyshev, tal que o Amax é 1 dB, ou seja, a atenuação máxima que eu aceito do filtro na sua região de passagem é 1 dB. A frequência FP é igual a 10 kHz, ou seja, a partir daquela frequência eu entro na região de transição. Essa região de transição vai até a frequência FS, que é 15 kHz. E a partir de 15 kHz eu quero que o meu filtro ele tenha uma atenuação de no mínimo 10 dB. Para qualquer frequência acima dessa, tá? Bom, então a gente quer ver qual que é o filtro de Chebyshev que a gente precisa projetar para fazer isso. E aqui eu estou mostrando um desenho qualquer de um filtro Chebyshev. Ele tem aqui um ripple aqui na região de passagem e ele tem que estar aqui dentro dessas restrições. Vamos ver o que isso vai nos ocasionar. De novo, o nosso filtro normalizado é fazer o quê? É pegar todo o espectro de frequência, todo o range, né? Todo o intervalo de frequência e dividir pela frequência FP. Isso vai dar um ômega P barra igual a 1. Tá? Já o ômega S barra implica fazer o FS dividido pelo FP. Ou o ômega P, se eu multiplicar 2π em cima e embaixo, né? Ômega S dividido por ômega P, que vai dar um ômega S barra igual a 15 sobre 10, 1,5. Então, o gabarito é o mesmo gabarito que a gente fez lá no Butterworth. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, o ripple ele continua sendo basicamente o mesmo. Né? Então, a gente calculou o epsilon, né? Como raiz de 10 elevado a max dividido por 10. Então, é 1 sobre 10. 10 elevado a 1 sobre 10 menos 1. E a gente toma a raiz disso. Isso dá 0,50885. Tá? Então, esse é o ripple máximo que eu aceito dentro daquela faixa de passagem. Bom, então agora a ordem do filtro ela vem dessa expressão aqui. Então, de novo, o que a gente faz? A gente sabe que o nosso ômega S barra é igual a 1,5. A gente vai pegar, então, vai colocar aqui 1,5 e a gente sabe que o A em ômega S barra tem que ser, no mínimo, 10 dB. Então, a gente vai tentar aqui uma ordem para o filtro e vamos ver quanto que dá, se a gente alcançou ou não esse patamar. Tá? Então, aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu comecei aqui com n igual a 2. Com n igual a 2, a gente pode calcular, uma calculadora, né, um pacote matemático.
a gente pega o n igual a 2 e o epsilon e joga naquela expressão com ômega s barra igual a 1,5, a gente vai ver que o A em ômega s barra é igual a 6,2 dB, e eu precisava de 10. Então a ordem 2 não serve. Eu vou para a próxima ordem. Vou tentar com n igual a 3, com o mesmo epsilon, né? E eu vou ver que o A ômega s barra vai dar 13,4, e eu precisava apenas de 10. Então, a ordem 3 já funciona para a gente. Então, para esse gabarito de filtro passa-baixas, um filtro de Chebyshev de ordem 3 já é suficiente. Se você lembrar, no nosso caso de Butterworth, a gente fez o mesmo projeto, a gente precisou de um filtro de quinta ordem. Então, meu filtro de Chebyshev ele é mais fácil de implementar, ele tem ordem menor, tá? Em uma escala de 2 ordens, né? Então, é um filtro mais fácil de implementar, mas ele tem aquele problema lá no ripple, aquela oscilaçãozinha lá na faixa de passagem. Bom, então, para achar as raízes do AS barra, a gente vai usar então essa expressão que a gente viu aqui atrás, tá? Essa expressão que está aqui, né? E a gente tendo a ordem do filtro e o epsilon, a gente consegue então calcular a parte real e a parte imaginária desse pk barra que vai formar o polinômio, tá? Então, para esse filtro de terceira ordem com aquele epsilon e com aquele n, a gente chega em p1 barra, são duas raízes, são dois valores complexos conjugados, né? Então, p barra 1, 2, é igual a 0,247, mais ou menos j 0,9966, e um p real. Então, p3 barra é igual a 0,49417. E aí, para formar o polinômio S barra, naturalmente a gente vai fazer S mais P1 barra vezes S mais P2 barra vezes S mais P3 barra, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o nosso polinômio em S barra, né, a nossa função de transferência ou a nossa função de atenuação normalizada em S barra, ela vai ser igual a S barra ao quadrado mais 0,4942 S barra mais 0,9942, que multiplica S barra mais 0,4917. Você vê que aqui para a parte real, esse valor P3 é o valor que completa o monômio, tá bom? Então, essa aqui é a função AS barra. A gente fez uma normalização, então agora a gente precisa voltar essa normalização. Então, a gente pegou o nosso filtro, as frequências dele, e normalizou pela frequência ômega P, né? Então, a gente sabe que o nosso ômega barra, ele vai ser igual ao quê? Toda a minha faixa de frequência dividido por ômega P. Então, em Laplace, a gente tem que o S barra, ou seja, a variável complexa de Laplace, né, o S barra, ela é dada normalizada, né? A variável normalizada de Laplace. S barra, ela é dada pela variável de Laplace original, também dividida pelo ômega P. Portanto, eu posso voltar, né? Onde eu encontrar S barra, eu coloco S sobre o ômega P, porque aí eu estou voltando na região de frequência real do meu filtro, tá? Então, eu vou pegar aquele polinômio lá, onde eu encontrar o S barra, eu coloco S sobre ômega P, né? Aqui eu vou colocar o ômega P em evidência, eu vou ter um ômega P ao quadrado aqui, um ômega P multiplicando aqui, portanto eu posso colocar ele em evidência aqui no denominador, né? Seria basicamente dividir aqui por ômega 2 ao quadrado, e aqui ômega P ao quadrado, e aqui por ômega P. Então aí eu vou ter aqui a expressão S ao quadrado mais 0,4942 ômega PS mais 0,994 ômega P ao quadrado, que multiplica S mais 0,4917 ômega P sobre ômega P ao cubo. Naturalmente, a nossa função de transferência ela é obtida invertendo essa função atenuação, né? E colocando aqui o G0, que vai ser o ganho que eu vou colocar para o meu filtro. Bom, como a gente não especificou nada, a gente vai considerar que o nosso filtro aqui ele tem um ganho unitário, ganho estático unitário, tá? Então, na frequência 0, o ganho DC dele, né, é um ganho unitário, tá? Bom, para o filtro de Chebyshev, como a gente disse, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque se o n é ímpar, a função de transferência, o ganho estático dessa função de transferência, o ganho DC dela, vale 1, tá? Então, basta olhar aqui, ó, o T0, se você pegar aqui um filtro que não tem o ganho, né? Um filtro com ganho unitário, quando o n é ímpar, eu começo aqui do 1. Então, eu preciso apenas fazer uma composição para dar o ganho que eu quero.
Nesse caso aqui, eu já estou em 1. Eu quero um ganho unitário nas baixas frequências, ou um ganho DC unitário. Então, aqui no G0 eu não preciso fazer nada. Se o meu filtro fosse de ordem par, eu teria que fazer essa compensação aqui, 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado, para que esse ganho na frequência 0 fosse igual a 1. Tá? Então, esse filtro todo ele subia um pouquinho, de forma que esse ponto aqui tivesse exatamente aqui no 1. Eu tenho que fazer essa composição. Tá? Que é exatamente o que eu estou colocando aqui no final. Se o n é par, então t na frequência 0 vale 1. Se o n é ímpar, t0 é igual a 1. Se o n é par, t0 é igual a 1 mais epsilon ao quadrado elevado a menos meio. E isso aqui é exatamente o nosso menos a max. Né? Então, no caso n, como a gente está no caso n ímpar, então o nosso t0 a gente tem que fazer a composição de forma que o ganho desse filtro aqui seja unitário. É o que a gente está fazendo. A gente quer que o nosso filtro, no ganho DC, não tenha ganho, ou o ganho seja unitário, ou seja, ele não amplifica, ele não atenua o valor DC. Tá? Então eu tenho que pegar esse filtro aqui, fazer S igual a 0. Então vai subir todos os S igual a 0 aqui, vai sobrar 0,9942 ômega P ao quadrado, vezes 0,4917 ômega P. Isso aqui vai dar um ômega P ao cubo, que vai cortar com o ômega P que está em cima ao cubo também. Né? E aí o ganho vai ser G0 sobre 0,9942 vezes 0,4917, que é igual a 1. Tá? O que vai implicar que o G0 tem que ter o valor 0,4889. Com esse valor, a gente garante que o nosso filtro, o ganho DC do nosso filtro é 1. Tá? Então, eu tenho que colocar esse G0 aqui para garantir essa condição, ou garantir qualquer outra condição que eu queira. Se eu precisar que o meu filtro tenha um ganho DC diferente da unidade, basta que eu ajuste esse G0 aqui desta forma para garantir esta condição. Tá? O projeto terminou. Então, o projeto de Chebyshev ele é muito parecido do ponto de vista de forma de fazer o projeto, né, que o filtro de Butterworth. Não tem diferença nenhuma, as fórmulas são diferentes. Tá? São duas aproximações que elas têm objetivos distintos e que elas usam formulações distintas. Tá? Mas, do ponto de vista operacional, não tem muita diferença. Tá? Só tem um detalhezinho aqui quando a gente está tomando conta aqui do ganho DC. Mas, fora isso, é a mesma coisa. Tá? Aqui está, então, o nosso filtro, a função de transferência do filtro projetado. Note que quando a gente está na frequência 0, o ganho é 0 dB, ou seja, a unidade. Aqui está exatamente a frequência de 10, aqui, ó, 10 kHz. É exatamente essa frequência em que o valor dessa função de transferência vai ser igual a exatamente 1 dB, menos 1 dB, tá? Depois eu tenho uma queda até o ômega S, que é aqui o 15 kHz, né? E esse filtro tem essa oscilaçãozinha aqui na faixa de passagem, depois ele cai monotonicamente para as frequências mais altas. Depois que eu passar aqui da frequência de transição, ele vai embora. O gráfico de atenuação talvez até mais interessante para a gente, né? Aqui está a restrição, né? A barreira de restrição do nosso filtro, tá? Então, dentro da faixa de passagem, ele está confinado a esse ganho máximo de 1 dB, que eu não posso ferir. Quando eu estou exatamente na frequência de 10 kHz, eu toco esse 1 dB, tá? Então, o projeto ele vem aqui e faz exatamente com que o epsilon dê de tal forma que eu estou tocando aqui no Amax exatamente o valor que eu aceito, tá? O nosso filtro é de terceira ordem. Se vocês lembram, aqui no nosso diagrama, ou no nosso gabarito, em 15 kHz eu precisava de uma atenuação mínima de 10 dB. Só que como eu estou usando um filtro de terceira ordem, eu estou conseguindo uma atenuação de 13, 12 dB, se não me engano. Né? Então, eu passei com folga aqui nessa quina. Portanto, o nosso filtro está projetado direitinho. Tá? Ele passa totalmente fora, ou melhor, ele passa totalmente dentro do gabarito de filtro que eu estabeleci. Tá? Então, o projeto do filtro de Chebyshev é parecido com o projeto do filtro de Butterworth. E é importante para vocês aqui terem essa noção clara do que cada um dos filtros está fazendo. Tá? Quais as características dele, para você poder especificar
ou usar cada um desses filtros do seu projeto de acordo com as suas necessidades, tá? Bom, o nosso próximo passo aqui vai ser discutir como que eu faço um filtro que não é passa baixa. Até agora tudo que a gente fez foi filtro passa baixa. Então a gente fez um filtro passa baixa de primeira ordem, de segunda ordem, Chebyshev, Butterworth. E agora a gente precisa do seguinte: se eu quiser fazer um filtro passa alta ou passa faixa de Chebyshev, como que eu faço isso? Tá? Isso a gente vai deixar para depois, tá? Até para não acumular muito conceito aqui. Então a aula vai, esse vídeo aqui é mais curtinho mesmo, só para passar o recado aqui de Chebyshev. No próximo vídeo aí sim a gente aprende como que fazer essas conversões entre os filtros. Recomendo que vocês deem uma olhada de novo aí nesse filtro de Chebyshev. Tenta refazer o projeto lá no computador usando uma calculadora científica legal e conta pra gente aí se deu certo o seu projeto ou não, tá bom? Isso aí, valeu, grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.